Bom, parece que entrou, né. Eu dando sequência aqui aos vídeos sobre o caos cognitivo, com sugestões de como nós podemos enfrentar essa situação atual, né, de batalha das ideias, né, e enfrentar os nazistinhas, né, como eu tenho chamado. Mas é sério, minha gente, o que a gente está vivendo não é tão simples, né, como uma guerra, de ideias apenas entre esquerda e direita, não é só isso, né. Eu venho tentando já no último mês, trazendo conteúdos aqui sobre, os nossos índios, né, e para que pudesse focar na questão antropológica, que é disso que se trata. Com o processo de globalização já avançado, né, e esse confronto entre a hegemonia chinesa e o imperialismo, né, nós temos aí um encontro de culturas, né, que na verdade se confrontam, são, visões do mundo diferentes, algumas muito diferentes, né, de nós aqui, né. E, por exemplo, a chinesa, né, que não é uma revolução comunista, como se deu na na União Soviética, né. O processo chinês tem características próprias, e eu já falei aqui numa aula anterior, nessas lives, a respeito disso, né. Eu sugiro que assistam para não ficar me repetindo. Eu quero ver se faço uma live com menos de meia hora. Hoje eu quero tratar de um assunto que não é muito fácil de abordar, que é a arte e a literatura, né. Como isso aqui no Ocidente, eh, aconteceu, né, como, uma condição humana, né, porque nós, seres humanos, somos seres simbólicos. Então, a arte e a literatura, para nós, é uma maneira de construção da nossa subjetividade e da própria humanidade. Ah, é claro que aí nós temos a história das ideologias, e eu quero tratar disso hoje aqui, trazer isso para o debate. Nós temos um autor, um sociólogo, um historiador húngaro, que nos deixou em 1978. Ele fez parte daquele círculo de intelectuais europeus que tinha Lukács, eh, Béla Bartók e outros intelectuais, né, europeus. É um grupo de intelectuais orgânicos que pensaram, o mundo dentro dos parâmetros ontológicos do realismo histórico e dialético, né, do Marx. E o já falei do Lukács aqui, Agnes Heller, que foi aluna dele, e o Hauser, né, que é o autor que eu estou querendo trazer aqui hoje, é um historiador marxista húngaro muito importante, que nos anos 60 e 70 esteve muito, assim, na moda, né, porque ele fez um trabalho de pesquisa de mais de 10 anos, que é a história, né, social
da literatura e da arte, que é uma obra básica para nós compreendermos o desenvolvimento, né, do pensamento e da arte ocidental, né, e que revolucionou a sociologia da arte nesse período dos anos 60 e 70. Com a perestroika, né, esse enfoque marxista perdeu hegemonia na Europa, né, e muita confusão de lá para cá foi criada propositalmente, principalmente pela CIA, né, para que chegássemos a esse momento atual, né, que é consequência de todo um processo de alienação que já acontece digamos assim, naturalmente, né, pelo próprio modo de produção capitalista e pelas relações de dominação de classe, né? E, enfim, eu quero apresentar o livro para os estudantes de sociologia. Eu considero uma obra fundamental, né? São 2 volumes e o Arnold Hauser, faz um trabalho de articulação das produções artísticas desde da pedra lascada, né? Eu outro dia escrevi um texto aqui sobre isso. Espero que depois se interessem em ler. A questão do desenvolvimento humano, né, aqui no Ocidente, que é o enfoque desse estudo do Hauser, é preciso que a gente compreenda como essa vocação, né, humana para a arte, né, e como nós construímos a nossa humanidade através da expressão artística, né, da poesia, né, como nós refletimos a realidade, como isso pode ser, além de uma representação da realidade, uma maneira de dominação de classe. E o que o Hauser faz nesse estudo todo é justamente demonstrar como isso ocorreu na história da civilização ocidental. Então, eu considero esse estudo fundamental para nós entendermos o que eu estou chamando de transição antropológica, né? Eu trouxe esse estudo hoje aqui porque ele nos dá essa visão panorâmica do processo de desenvolvimento cultural ocidental até a era do filme, né? Esse livro foi publicado em 1951, que é a década do cinema, né, como aparelho de Estado dominante, né, do imperialismo norte-americano. E nós temos aí exemplos de sobra de como isso ainda persiste até hoje, né? O Arnold Hauser, ele aborda o cinema soviético desde de Vertov e Eisenstein, né, que são nomes
assim, os mais conhecidos, né, do cinema russo, o Existir, do Potionkin, né, do encouraçado Potionkin. Muita gente pronuncia o nome dele como Eisenstein, mas o nome dele é Existir, porque ele não é alemão, né? Ele é russo. E o Potionkin não é Potemkin, né? É Potionkin. Então, eu gosto de insistir nisso porque aqui no Brasil é muito comum você ver o empenho das pessoas em falar, em pronunciar corretamente o inglês, né? E o pouco empenho na pronúncia do russo, a ponto de se chamar o Existir de Eisenstein, né? E eu vejo isso sendo feito aí por intelectuais, viu? Eu encontro aí no YouTube essas coisas. Pois é. Não se trata de uma questão de vaidade, né? Não é. É para ressaltar a questão do imperialismo cultural que nós sofremos e o pouco caso que se faz da cultura eslava, né? Nós hoje estamos aí com alguns problemas com essas questões por causa do choque cultural e nós temos que ter muito cuidado com isso, porque isso faz parte do caos cognitivo, né, como eu estou chamando, essa guerra de ideias, né, que está causando uma situação que não é só no Brasil, é internacional, muito complicada, né? Isso somado à questão dos algoritmos, né, que na convergência de mídias, como eu escrevi outro dia, os algoritmos, eles na verdade são a plataforma midiática atual, né? É através da manipulação dos dados que se dá o controle dessa situação internacional que a gente vive de comunicação e de caos cognitivo. Eu sugiro que leiam os últimos artigos que eu escrevi, eles estão todos juntos aí nas minhas últimas postagens, para eu não ter que me repetir aqui. Eu estou fazendo essa live hoje na última tentativa de me comunicar com vocês. Se eu não tiver um feedback mínimo, eu vou encerrar a série de lives no Facebook hoje. Então, eu deixei o Hauser para ser abordado no final da série, mas isso não significa que a série acabe, porque o caos cognitivo está no auge, né? Agora, também não adianta eu ficar aqui tentando me comunicar sem ter acesso à interatividade, e eu sei que, em parte, é pelo próprio sistema do Facebook, né? E a outra parte é pela falta mesmo de interesse na reflexão, né? Os marxistas, né, são pessoas engajadas na transformação da realidade e é isso que nos caracteriza enquanto marxistas, né? Quando a gente se autonomeia assim, né, que não é uma esquerda qualquer, é uma esquerda crítica, né, analítica e reflexiva, né, e que tem o método histórico e dialético como eixo, né, dessas análises da realidade concreta. Então, mesmo aqui entre nós, eu não vejo feedback, então, por isso que eu estou falando, né? O Hauser não é um assunto fácil, né? E por isso eu deixei ele para o fim de um processo reflexivo que eu venho
fazendo aqui nessas lives, né? Essas pequenas aulas. E pelo trabalho monumental dele, eu desejei fazer essa homenagem a ele hoje. Essa obra do Hauser, eu estudei na década de 70 e foi muito importante, decisivo para a compreensão daquilo que Althusser chamou de aparelhos ideológicos do Estado, né? O Hauser, quando fez esse trabalho, ele não tinha como foco demonstrar o uso dos aparelhos. Ao contrário, o que ele queria era fazer uma descrição crítica de como o processo de desenvolvimento cultural do Ocidente se deu, com base nas relações sociais e como se articulam, né, na superestrutura ideológica, né, os processos criativos, né, que o ser humano desenvolveu desde que habita o planetinha azul. Como a gente acredita que a cultura, além de reproduzir as relações sociais de produção, ela também tem necessariamente uma questão ontológica e poética, no sentido de uma estética ética, né? Como processo autoconsciente de construção da nossa humanidade, né? Eu acho muito importante que a gente considere tudo isso atualmente, porque é uma arma para enfrentarmos o, o espectro, né, social que se articula com essa, essa desgovernabilidade que temos hoje no país, né? Parece um desgoverno, né? A gente tem falado muito disso, mas o que está acontecendo, na verdade, é que um bloco histórico de extrema-direita alcançou hegemonia e isso significa que os aparelhos da superestrutura estão muito bem articulados através dos seus agentes suportes de dominação. Tenho visto muitas análises que não se dão conta, né, do que está acontecendo e se cria expectativas idealistas desfocadas, né, do processo real. Então, a transição antropológica, ela está acontecendo, minha gente. E se nós quisermos entender e facilitar esse processo aqui no Brasil, nós precisamos estudar a realidade com visão dialética e realista. É isso que eu quero ressaltar. O idealismo não traz consciência e atrapalha a prática política. Eu espero que vocês interajam, porque senão essa será a última live que eu farei no Facebook.
Uma boa tarde para todos.